Alô, bom dia, meu amigo, minha amiga, da onde você estiver me assistindo, tenham um excelente dia. Estamos aqui desde Orlando, está amanhecendo, o sol está aí atrás, não podemos ver, identificar muito bem por causa da claridade, mas estamos a recém começando o dia aqui em Orlando. E eu gostaria de meditar com você hoje sobre a importância do nome. Se existe uma coisa que nem eu e nem você pudemos escolher, foi o nosso nome. Claro que nos dias de hoje nós podemos trocar o nome. Se nós temos um nome que não gostamos ou por algumas necessidades, nós podemos trocar o nome. Vou dar um exemplo. Pessoas que vêm da Ásia, chineses, japoneses, aqui nos Estados Unidos, quando eles chegam aqui, eles podem trocar o nome para um nome mais fácil de ser pronunciado. Eu conheço um amigo que ele é chinês e ele tem um nome na qual eu não sei pronunciar, mas eu sei pronunciar o nome que ele colocou aqui depois de chegar nos Estados Unidos, que o nome é Denis. Então, hoje todos aqui chamam ele de Denis. E lá na China, quando ele vai para lá, todos lá chamam ele pelo nome de nascença ou nome que foi dado pelos pais. Muito bem. Eu olhei aqui na internet, verifiquei alguns nomes que eu achei um pouco diferente. E esses nomes são encontrados em alguns cartórios no Brasil. E eu vou ler aqui para vocês alguns destes nomes. Na verdade, eu escolhi aqui 5 nomes. O primeiro nome é Antônio Manso Pacífico de Oliveira Sossegado. Ou essa mãe ou esse pai desejavam realmente ter um lar pacífico, ou eles tinham realmente um lar pacífico e por isso escolheram esse nome. Antônio Manso Pacífico de Oliveira Sossegado. O segundo nome, Graciosa Rodela Dálio. Graciosa Rodela Dálio. É interessante como uma rodela de alho pode ser graciosa, mas enfim, foi esse o nome que os pais ou os responsáveis deram para esta pessoa, provavelmente uma mulher. O terceiro nome, Manual de Hora Pontuar. Manual de Hora Pontuar. O próximo, eu achei bastante interessante também. Produto do Amor Conjugal de Maricá e Maribel. Na verdade não é Maricá, é Marixá. Produto do Amor Conjugal de Marixá e Maribel. Imagina numa lista escolar de chamada, uma lista de chamada escolar, então, Antônio Silva, Manuel Pereira, produto do amor conjugal de Marixá e Maribel. É, isso aí. E o quinto nome, Remédio Amargo. Como alguém, como uma mãe, como um pai, pode colocar o nome de um filho de Remédio Amargo? Mas foi 5 nomes aqui que eu encontrei em alguns cartórios do Brasil. Na Bíblia nós temos também situações de que Deus trocou o nome de algumas pessoas. Nós temos vários exemplos. Eu separei aqui em Gênesis capítulo 17, versículos 1 em diante, que nos diz o seguinte: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão, porque por pai da multidão de nações te tenho posto.
Isso está em Gênesis capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 5. Então Deus mudou o nome. Então Deus mudou o nome de Abraão, que antes chamava Abrão, para Abraão, para colocar então um novo significado no nome. A partir daí ele seria o pai de uma grande nação. Deus também mudou o nome de Sarai para Sara, que significava princesa, para também mãe de grande nação. Nós temos outro exemplo também que foi Jacó. Jacó, ele tinha uma vida que costumava enganar os outros. Ele aproveitou uma oportunidade onde o seu irmão estava faminto e trocou então a primogenitura por um prato de lentilha. Nós, nos dias de hoje e aqui no Ocidente, podemos pensar que a primogenitura não tem valor algum. Mas nos países do Oriente, por exemplo, nos países árabes, até hoje, a primogenitura tem uma importância muito grande. Naquele tempo, no tempo de Jacó, no tempo de Isaac, a primogenitura realmente tinha um peso imenso. E Jacó, então, se aproveitou de um momento de sensibilidade do seu irmão e enganou. Depois ele enganou seu pai, colocando roupas, pelos no pescoço para se passar por seu irmão. E nós conhecemos a história que depois também, quando ele foi para a casa do seu tio Labão, ele em alguns momentos também enganou o seu tio Labão e foi enganado pelo seu tio Labão. Então a história de Jacó é uma história onde aparece em vários momentos ele sendo enganado e ele também enganando. Até que um certo dia, conta-nos a história bíblica, que ele tem uma batalha. Muitas pessoas compreendem que esta batalha é uma batalha espiritual, que é uma batalha como se fosse uma oração de Jacó, então ele começa a batalhar em seus pensamentos com Deus. Outras pessoas leem os versículos bíblicos e compreendem que aquela batalha era uma batalha corporal, era uma luta que estava acontecendo entre Jacó e um anjo. Uma luta, nessa luta eu fico imaginando como é que deveria ser, se era socos, empurrões, agarra, não sei. Mas tem essas duas formas de analisar estes versículos bíblicos. O fato é que a Bíblia nos diz que Jacó lutou com Deus. E teve um momento então que o anjo toca na sua conjuntura, no músculo da sua coxa, enfim, e aí ele passa a mancar. E aí acaba a luta e mostra-nos a Bíblia que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, onde ele deixaria de ser um enganador e passaria a ser um homem de vitória, porque lutou com Deus e conquistou a vitória. Bom, esses dois exemplos nos mostram mudanças de nomes. E agora eu quero perguntar para você, que valor que você dá ao seu nome? Nos tempos antigos e também até nos dias de hoje, mas no interior, as crianças chegavam na venda, na bodega, como a gente fala lá no interior, no pequeno comércio, eles chegavam, crianças ou adolescentes, e eles pediam café, pediam arroz, feijão, alguns mantimentos para casa, e muitas vezes não precisavam nem falar o nome do responsável, porque o dono, o comerciante já conhecia que aquela criança, aquele adolescente, aquela pessoa estava sob responsabilidade do Antônio, do José, do Francisco. Então ele só entregava o mantimento, a compra que aquela pessoa veio buscar, e já anotava no caderninho embaixo do nome da pessoa. E aí a pessoa pagava aquilo de semana em semana, ou então de mês em mês. Então já estava baixo
daquele nome, daquela confiança. Então era muito comum, e até ainda nos dias de hoje, mais no interior, provavelmente bem no interior, ainda acontece isso. Então o nome é uma coisa que nós precisamos ter com grande responsabilidade. O que nós passamos para as pessoas através do nosso nome? Quando nós falamos sobre o nosso nome, as pessoas têm assim um apreço de respeito, de que realmente o nosso nome representa uma responsabilidade, representa algo positivo? Ou será que quando nós falamos do nosso nome, as pessoas pensam algo negativo, algo depreciativo? Bom, nós precisamos entender que aquilo que nós escrevemos, aquilo que as pessoas leem em nós temos a responsabilidade de transmitir uma boa mensagem, mas nós não temos a responsabilidade de como a pessoa vai interpretar esta mensagem que ela está lendo a nosso respeito. Portanto, meu amigo, minha amiga, como é a mensagem e qual é a mensagem que as pessoas falam quando elas estiverem referindo-se ao teu nome? Quando numa conversa surge o teu nome, o que passa a partir daí a ser o rumo desta conversa? Será que quando as pessoas lembram em você, a conversa passa a ser mais agradável ou mais depreciativa? Mais uma vez eu repito, você não é responsável pela interpretação que as pessoas dão ao seu nome, à sua pessoa. Você é responsável pela leitura que você transmite. A Bíblia nos fala que no futuro Deus nos dará um novo nome. O nome de uma pessoa é a identidade. Podemos interpretar também como o nome sendo o caráter da pessoa. E Deus vai trocar o nosso nome. Lá num certo momento no futuro, quando estivermos para vivermos na eternidade, em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, nos diz o seguinte: quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre esta pedra estará grafado um nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Então, meu amigo e minha amiga, lá no futuro, nós teremos um novo nome. Agora, no presente, como é que nós estamos agindo? Como é que nós estamos nos passando, nos transmitindo? Qual é a nossa mensagem? Qual é aquilo que as pessoas podem ver em nós? Qual é a mensagem que nós passamos através do nosso nome? Eu queria trazer isso esta manhã para que você pensasse. Qual é a mensagem que você está transmitindo? Qual é a mensagem que as pessoas estão falando de você quando se referem a você? Que possamos pensar e que possamos entregar o melhor de nós. Respeito, responsabilidade, que possamos, naquilo que tratamos em fazer, seja no nosso trabalho, seja na escola, seja na nossa vida diária, que possamos fazer tudo com responsabilidade, com respeito, com amor. Esta é a mensagem de hoje que eu queria deixar para você. Tenha um excelente dia, que Deus
ilumine o seu caminho, ilumine os teus pensamentos para que você possa tomar as melhores decisões para o dia de hoje. Fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo em mais uma meditação desde Orlando para qualquer parte do Brasil ou do mundo. Fique com Deus, um beijo grande no coração. Tchau, tchau.